quero agradecer essa equipe guerreira que está conosco desde a manhã aí. E eu sei que nessa noite, se o seu coração está aberto, Deus vai falar com você também. Quem está com o coração aberto aqui nessa noite? Vamos nos colocar de pé mais uma vez para lermos o texto bíblico que está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago no Novo Testamento. Um pouco antes de 1 Pedro, um pouquinho antes de Apocalipse, né? Essa carta do apóstolo Tiago a vários cristãos que estavam dispersos entre as nações. E nessa noite nós vamos falar sobre achegando-se mais a Deus. Tiago 4, capítulo 8, Tiago 4, versículo 8 ao 10. Quantos encontraram, digam amém. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos e arrependei-vos, e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu quero ler outra tradução que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você pode sentar. O nosso tema hoje é achegando-se a Deus, achegando-se mais para Deus. E uma das coisas que nós precisamos para nos achegar mais a Deus é ter fome de Deus, é ter sede de Deus, é ter um desejo insaciável pela sua presença. Nós temos fome de tudo aquilo que nos alimenta. Nós temos fome de tudo aquilo que nos dá prazer. Nós temos fome de tudo aquilo que nos sustenta. Nós temos fome de tudo aquilo que é essencial para nós. Deus, Ele é assim, Ele é essencial para as nossas vidas, e por isso nós estamos aqui nessa noite, reunidos. Estamos aqui congregados juntos em sua presença, através de um culto congregacional, porque isso é essencial para as nossas vidas. Por mais que nós, na nossa casa, tenhamos o nosso tempo de orar, de ler a palavra, de meditar, de adorar, a palavra do Senhor nos diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto mais vedes que está se aproximando aquele dia. E o dia que a palavra de Deus fala aqui é o dia da volta de Jesus. Alguém aqui tem dúvida que estamos próximos da vinda de Jesus? Quem acredita aqui que nós estamos próximos da vinda de Jesus? Então, queridos, é tempo de nos aproximarmos mais ainda. Como filhos, nos aproximarmos da presença. Mas o que nos leva para a presença de Deus é a fome que nós temos de Deus. É o quanto eu e você dizemos: sem Deus, de fato, eu não posso viver. Deus é tão essencial para mim quanto a água que eu bebo. Deus é tão essencial ou mais essencial para mim do que a comida que eu como. Imagine uma pessoa, uma vida, um ser humano que não sente fome. Uma pessoa que diz: eu não tenho fome. Ela pode não ter fome por um dia, ela pode não ter fome por 2 dias, mas uma pessoa que não tem fome nunca, uma pessoa que não tem fome sempre, uma pessoa que acorda, passa o seu dia sem fazer as suas refeições, sem se alimentar de forma correta, pulando muitas e muitas refeições, não colocando para dentro do seu organismo os alimentos e os nutrientes que ela precisa. Como essa pessoa vai viver? Vai chegar uma hora que essa pessoa vai estar como, irmãos? Cansada, fraca, desnutrida,
sem forças, sem ânimo. Por quê? Porque o alimento é essencial. E uma pessoa que estiver fraca, desnutrida, cansada, sem ânimo, sem energia, é uma questão de tempo. Ela não vai conseguir ficar de pé. Ela não vai conseguir suportar. Ela não vai conseguir prosseguir. Ela não vai conseguir se manter saudável. No mundo espiritual ou na nossa vida espiritual não é diferente. Se Deus ele é essencial para nós, se Deus ele é a fonte que nos sacia, se Deus é aquele que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece, que nos mantém de pé, nós precisamos constantemente nos alimentar em Deus. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Se você entender, se você crer, você se expresse. Diga amém, amém, igreja? Deus é essencial. Uma pessoa que não se achega a Deus, que não se aproxima de Deus, que não busca o Senhor, é uma questão de tempo para também não conseguir permanecer de pé nessa vida. Mas nós só podemos ir em direção a Deus se nós tivermos fome, como eu falei. Então, uma das marcas de achegar-se mais a Deus é ter fome de Deus. É entender que o Senhor é essencial. E então, o texto de Tiago nos fala sobre achegar-se a Deus. E eu quero aqui meditar e refletir com você nessa noite exatamente nas marcas ou como deve ser a forma de nos achegarmos a Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós sabemos que muitos já foram levados no ano passado e nesse ano por outras enfermidades, morreram por outras causas e também por esse vírus que está aí. Agora a pergunta é, nós que aqui estamos, você e eu, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui, de estarmos vivos, o quanto nós temos nos achegado a Ele, o quanto verdadeiramente o Senhor tem sido essencial na nossa vida. Mais do que simplesmente estar vindo para a igreja, mais do que estar nas reuniões solenes, mais do que estar aqui reunidos juntos, como está a nossa busca? Como nós temos nos aproximado, como tem sido o movimento que temos feito em direção a Ele? Deus ele já fez o primeiro e o maior movimento, que foi vir em direção a nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia Ele se achegou a nós. Em Oséias diz que o Senhor nos atraiu com cordas humanas, que o Senhor nos atraiu com laços de amor. E Ele, quando nos encontrou, Ele quebrou de nós todo jugo, Ele quebrou de nós toda opressão. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu vestes limpas, que Ele nos deu mantimento, que Ele nos deu alimento e que Ele nos fez o seu povo. Então, o primeiro movimento em direção ao homem, Deus já fez. Às vezes nós dizemos, Deus está longe, Deus está distante. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está mais perto de você do que você possa imaginar. Amém? Porém tem uma coisa, a maneira como nós estamos nos aproximando. Em Isaías capítulo 1, versículo 12, eu quero que você abra bem rapidamente aí. Certa vez o Senhor falou para a nação de Israel, que está no versículo 12. E eu quero que você ouça agora esse texto e traga essas palavras para nós nos dias de hoje. No versículo 12, o Senhor diz assim: quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? No versículo 13 ele diz: basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável, luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que encolherei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei.
porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Aqui o Senhor está, através do profeta Isaías, dizendo para o povo que não bastava somente vir às reuniões, não bastava somente vir às solenidades, não bastava somente vir às festas, não bastava somente estar na congregação, mas o Senhor está aqui falando para o povo de atitudes que precisam estar sendo mais observadas por nós do que o simplesmente ir à igreja, mas o que estamos levando em nosso coração, o que estamos trazendo em nosso coração, como estamos apresentando as nossas mãos, o que estamos trazendo diante do Senhor. E voltando para o texto de Tiago, eu quero caminhar aqui, dando alguns passos de como podemos nos achegar mais a Deus. A primeira coisa é exatamente o que está no versículo 8, achegando-se a Ele. Deus já fez o movimento dele em nossa direção, mas nos achegar a Ele depende exclusivamente de nós. Ele já colocou em nós tudo aquilo que é necessário para buscarmos a Ele. O anseio de Deus está presente no coração do homem. Existe uma falta, existe uma fome, existe um buraco dentro de nós, que só será preenchido se nós corrermos para a presença de Deus. O impulso vem de Deus, Ele coloca no ser humano essa necessidade, essa carência, mas o que vai realmente nos mover e fazermos ir em direção a Deus é o tanto que nós queremos nos achegar a Ele. A palavra achegar-se aqui é aproximar-se, juntar-se a alguém, chegar perto e abordar. Então Deus quer que nós nos aproximemos dEle de tal forma que nós possamos senti-lo. Deus quer que nós nos aproximemos de tal forma que nós possamos tocá-lo pela fé. Deus quer que nós nos aproximemos de tal forma que nós possamos sentir o toque dele pela fé. Então Deus espera que nós façamos isso em direção a Ele. Davi no Salmo 40, versículo 2, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, ó minha alma. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? Queridos, a corça é um animal que ela anda pelo deserto, ela anda pelos penhascos, ela anda pelas rochas e ela anda buscando água. E por que ela faz isso? Porque ela tem sede. Porque a corça entende que é uma questão de sobrevivência. Dentro dela há o instinto da sobrevivência, que a faz de maneira veloz buscar, independente das dificuldades do deserto ou da região que ela está, pela água. Se você observar o corpo da corça, ela é magra, ela não tem reservas suficientes, porque ela entende que todos os dias ela precisa buscar da fonte das águas. E espiritualmente falando, nós temos dentro de nós uma sede, nós temos dentro de nós essa necessidade. E Davi então, que era um homem acostumado a estar no deserto e a observar, e ali Deus falava com Davi, e ali Davi falava com Deus, e dali saíram os salmos, as canções, tudo que nós sabemos que está escrito. Davi, olhando para aquele animal, ele diz: como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Só que Davi pergunta para ele mesmo: quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Davi aqui não está dizendo quando Deus virá até mim, quando Deus vai vir saciar a minha sede. Não, Davi está dizendo quando eu irei, quando eu me verei. Queridos, se nós queremos nos achegar a Deus, nós temos que ter uma atitude como a da corça. Nós temos que entender que é uma questão de sobrevivência nos aproximarmos de Deus. E Deus espera de nós a resposta. Deus espera de mim e de você o entendimento de que precisamos nos achegar
para Ele, precisamos estar junto, precisamos estar perto, precisamos senti-lo, precisamos tocá-lo, precisamos ser erguidos por Ele, levantados por Ele, saciados por Ele, fortalecidos por Ele, e só assim nós conseguiremos caminhar nessa vida. Em Abacuque o profeta diz: faz os meus pés como os da corça nos lugares altos. Faz os meus pés como os da corça. Nós precisamos ter velocidade para ir em direção a Deus. Nós precisamos tirar todos os obstáculos, tudo aquilo que nos impede de nos achegar a Deus. Não basta simplesmente estar aqui, é necessário entrar em uma atmosfera diferente. É necessário de fato perceber o Senhor, porque senão, queridos, nós vamos ficar como o povo, como estava lá no texto de Isaías. O Senhor diz: basta disso, basta de tantas coisas, mas o coração está longe de mim, as mãos estão sujas, os pecados estão sendo multiplicados, as mãos estão condenadas de sangue. E então o apóstolo Tiago faz aqui um apelo: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. E ele continua: e Ele acolherá a todos vós. Que coisa tremenda. Achegai-vos a Ele, e Ele acolherá, Ele receberá. O Senhor não rejeita ninguém. Quando Ele diz que o verbo aqui, Ele se chegará, diz que Ele estará perto. Ele também vai se juntar a mim. Quando eu me junto com Deus, Ele se junta a mim. E então nós podemos ser um só. Nós podemos estar em comunhão. Nós podemos estar em intimidade. João 6,37, o Senhor Jesus certa vez disse: e aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se nós nos aproximarmos de Deus, nunca Ele nos lançará fora da sua presença. Se nós corrermos em direção a Ele, nunca Ele irá nos desprezar. João 17,3, o Senhor Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O desejo de Deus é nos acolher. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar o dia em que muitos tentarão invocar o nome do Senhor e não mais encontrarão. Chegará um dia que muitos baterão na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-me a porta. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vai chegar um dia que a porta vai se fechar. Vai chegar um dia em que o Espírito Santo de Deus será retirado da terra. Vai chegar um dia em que a igreja não estará mais aqui. Mas aqui, no dia que se chama hoje, é o tempo de nos achegarmos, é o tempo de buscarmos, é o tempo de nos aproximarmos, é o tempo de sermos saciados pela sua presença. É o tempo, igreja, de nos achegarmos mais para Deus. E o apóstolo continua: pecadores, limpai as vossas mãos. Deus quer se achegar a nós, mas Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa, um espírito pessoal, mas Ele é uma pessoa diferente de nós. Ele é santo. Uma das definições de Deus é: Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom. Deus é espírito pessoal. Espírito não podemos ver, não podemos tocar, mas Ele é uma pessoa, porque Ele sente, porque Ele pensa, porque Ele fala, porque Ele se comunica. E através de Jesus Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e através do seu Espírito Santo Ele testifica no nosso espírito que somos o seu Filho. Então Ele é uma pessoa que quer se relacionar com cada um de nós. E aqui o que Tiago está dizendo é: achegue-se a Ele. Ele acolherá a todos vocês. Porém, pecadores, limpai as vossas mãos. O apóstolo aqui não está falando para o mundo. O
apóstolo está escrevendo para irmãos que estão dispersos. As 12 tribos, diz o capítulo 1 de Tiago. As 12 tribos dispersas entre as nações. Falando para uma comunidade de cristãos. Falando para aqueles que já haviam sido resgatados por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, que o Senhor tem falado comigo. Nós temos orado pela nação, nós temos pedido que o Senhor dê um basta em tudo isso, mas eu quero dizer que essa pandemia não veio só para aqueles que estão fora da igreja, a pandemia veio para todos, a pandemia veio para a igreja. Sabe por quê? Porque é tempo do Senhor começar o juízo também pela sua casa, é tempo de achegar-se a Deus. Nós não ficamos aqui por acaso. Você não escapou por acaso, eu não escapei por acaso, você não vai escapar por acaso. Deus tem um propósito na tua vida e Ele está te dizendo: pecador, limpai as mãos e os corações, arrependam-se, porque eu estou às portas. É tempo de arrependimento. O apóstolo aqui não chama nesse versículo os irmãos de irmãos, amados, queridos, filhinhos. O apóstolo diz pecadores. Hoje em dia nós estamos vivendo dias difíceis, onde tudo que as pessoas querem ouvir é que elas são pecadoras. As pessoas querem um evangelho que pregue que elas são amadas, que elas são perdoadas, que elas são restauradas. As pessoas querem ouvir que são filhas, as pessoas querem ouvir tantas coisas, mas nós ainda precisamos falar o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz que a humanidade, que eu e você somos, é pecadores. Se não nos vermos como pecadores, não vamos nos achegar a Deus. Parece um paradoxo. Como que eu, um pecador, me achego a Deus? E aqui eu quero falar como. O apóstolo diz como. Ele diz: limpai as vossas mãos. E vós, de mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Só tem uma maneira de nos aproximarmos a Deus. Não é com os nossos atos de justiça. Não é com as nossas boas obras. Não é com o nosso bom caráter. Não é com a nossa reputação, não é se você nasceu em um lar evangélico ou se você não nasceu, é através do relacionamento com Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O sangue de Jesus, Ele nos leva ao Pai, através do arrependimento. Deus é uma pessoa santa. E Ele requer santidade para nos aproximarmos dEle. E isso só é possível através de Jesus. Para isso temos sim que fazer algumas coisas. Existem coisas que dependem de nós para que a santificação aconteça na nossa vida. Os anjos, eles estão nos céus por toda a eternidade, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Existe uma categoria de anjos, os serafins, que enquanto eles declaram isso, eles cobrem os seus rostos, e por toda a eternidade eles declaram, e eles não se cansam, mas eles também dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não vivem na terra, como eles podem declarar que a terra está cheia da glória? Eles declaram isso, sabe por quê? Porque quando nós que vivemos na terra nos achegamos a Deus, limpamos as nossas mãos, purificamos o nosso coração, entramos na presença dEle, nós nos juntamos com os anjos nos céus e nós podemos adentrar na presença dEle e, como os anjos, dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E então a glória que está nos céus desce para a terra, através da tua vida, através da minha vida, através da presença dEle. E então, assim como é no céu, é na terra, e toda a terra fica cheia da glória do Senhor. Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor, meu irmão. Você pode mandar glória para o céu, aleluia.
Isso é achegar-se a Deus. Deus não quer ouvir apenas os anjos nos céus dizendo santo, santo, santo. Deus quer homens na terra, não somente também dizendo santo, 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 mas Deus quer homens na terra dizendo: tu és santo, eu me santifico, eu me aproximo de ti, eu me limpo, eu me aproximo de ti, lavo o meu coração, eu me aproximo de ti, purifica as minhas mãos, tu és santo e eu quero ser como tu és, eu quero ser santo. Não tem outra maneira da terra se encher da glória de Deus. E aí sabe o que Deus faz para que nós nos acheguemos mais a Ele? Permite um pouquinho dessas coisas que estão acontecendo aí fora. E queridos, vamos parar de achar que só quem está precisando de arrependimento é quem está lá fora. Nós estamos precisando de arrependimento. E o apóstolo continua: limpai as vossas mãos. Ele já diz que nós somos pecadores. Queridos, em nós não habita bem nenhum. Então ele diz: pecadores, limpai as vossas mãos. Por que limpai as vossas mãos? Por que aparece mãos aqui no texto? Nada na Bíblia está aí por acaso, ou porque ele quis botar a mão aqui. Não é não. Um pouquinho de Velho Testamento. Os sacerdotes no Antigo Testamento, antes de se aproximarem do tabernáculo, quando Deus manda Moisés edificar o tabernáculo, a tenda da presença, para que ali ele se manifestasse, os sacerdotes, preste atenção nisso, porque todo o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, e Jesus vem cumprir todas as coisas. Então os sacerdotes tinham que passar por uma cerimônia, e que eles lavavam as mãos e os pés em uma bacia de bronze. E aquela bacia de bronze que Deus mesmo disse para Moisés: faz para mim uma bacia de bronze, com as medidas, dizendo tudo como tinha que ser. Era para os sacerdotes, antes de entrarem no tabernáculo, lavarem as mãos e lavarem os pés. Imagina aí, aonde você chega hoje, você chegou ali na porta da igreja, o que os irmãos fizeram com você? Botaram o que na sua mão? Álcool, né? Aí você chega aí no banco, o que as pessoas botam na sua mão? Álcool. Você vai entrar no supermercado, o que as pessoas botam na sua mão? Álcool. Para quê, gente? Para purificar, né? Para tirar um pouquinho da impureza, para amenizar a contaminação. Então preste atenção, os sacerdotes, eles passavam por aquele primeiro passo, digamos assim. Eles tinham que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. E depois eles tinham um pouquinho mais de tempo para, antes de adentrar no próximo espaço, eles tinham que refletir sobre as suas vidas. Eles iam então se arrepender de algum pecado que porventura eles não tinham confessado. Esse era o primeiro passo. Eu não vou aqui falar dos outros passos. E depois isso vai permanecer quando o templo é edificado por Salomão, todo o ritual para entrar na presença de Deus. E o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, depois de muita purificação. Por isso aqui, Tiago diz: limpai as mãos, pecadores. E vocês, de mente dividida pelas paixões, purifiquem o coração. Ele não fala de pés, mas ele fala de coração. No texto de Isaías 1, que nós lemos, versículo 16, o Senhor diz para o povo: eu estou cansado dos ajuntamentos, eu estou cansado de vocês estarem na minha presença de qualquer maneira, mas ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas iniquidades, façam alguma coisa, mas acheguem-se a mim. A vontade de Deus não é que nós estejamos afastados dele por causa do nosso pecado. A vontade de Deus não é que por causa do pecado que você luta todo dia, como eu também luto contra algo, isso não é desculpa para que nós andemos afastados do Senhor, mas é um convite de Deus. É uma oportunidade que Deus dá para mim e para você, de olharmos para a nossa vida como pecadores, não olhar para o irmão, não olhar para o ímpio, mas olhar para nós mesmos e irmos em direção à sua presença, nos lavarmos e nos purificarmos enquanto há tempo.
E então Tiago diz: e vós, de mentes divididas pelas paixões, purificai o coração. Mãos falam de ações, mas Tiago também diz de mente dividida pelas paixões. Uma mente dividida pelas paixões, ou em outra tradução, voz de ânimo dobre, mente dupla, mente vacilante, mente duvidosa. Uma pessoa que hoje quer andar com Deus, amanhã ela não quer. Hoje ela quer ser santa, amanhã ela não quer. Hoje ela quer morrer para o mundo, amanhã ela está no mundo de novo. É essa mente dobre que o texto fala. A pessoa que fica com a mente dividida pelas paixões, Tiago diz então, para se achegar a Deus e Ele achegar-se a vós, pecadores, limpem as mãos, purifiquem o coração, e vocês de ânimo dobre, purifiquem-se, porque é do coração que procedem os maus desejos. Quem purifica o coração do homem? Somente Deus. Nós precisamos ser purificados, porque hoje nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso, mas nós precisamos nos purificar. Não tem mais nenhum sacerdote, meu irmão, para entrar no Santo dos Santos e levar um sacrifício para que você seja perdoado. Você é esse sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus, que está à direita do Pai, mas Ele espera que você, como sacerdote, faça o caminho em direção ao trono e se apresente diante dele. E se porventura as minhas mãos, as suas mãos, o meu coração, o seu coração não está limpo, nós precisamos nos limpar. O que não dá é para permanecer na congregação sujo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu peco, você peca. Mas entre pecar e escolher ficar sujo, tem uma diferença muito grande. 1 João 1,9 diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não habita em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe uma diferença entre pecar e permanecer sujo. Deus me dá a opção de todas as vezes que eu pecar. O movimento é: eu peco, eu me afasto de Deus. Eu peco, eu me limpo, eu me purifico pelo sangue, eu me aproximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, menor a probabilidade eu tenho de pecar. Quanto mais distante de Deus, mais probabilidade eu tenho de pecar. Por isso Apocalipse diz que a mensagem para os últimos dias, que são os dias de hoje: aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Mas decida você o que você quer fazer. Porque, meu irmão, uma coisa eu sei: nós estamos caminhando para o fim. E aqueles que estão decidindo se limpar, aqueles que estão decidindo se limpar mais, eles serão cada vez mais limpos. Mas aqueles que quiserem se sujar, o mundo está aí. Muita coisa para que se sujem mais. Só que o Senhor, Ele conhece aqueles que são seus. E o desejo de Deus não é que eu e você permaneçamos sujos. Queridos, na época dos sacerdotes, o temor de Deus era muito grande. Eles não ousavam entrar na tenda, no tabernáculo em pecado. Hoje em dia, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas não só entra na tenda, não só entra na igreja, não só entra na congregação, não só sobe no altar, não só serve, não só ministra, mas fazem muitas outras coisas em pecado. Só que o Senhor diz que os pecadores, eles não podem prevalecer na congregação dos justos. E quem tira não é o homem, quem tira é o próprio Deus. Às vezes as pessoas nos dizem: apóstolo, fulano, beltrano, que era da igreja,
que fazia, que acontecia, que dançava, que sapateava, que rodopiava, que pregava, que cantava, sei lá o que, irmão, que fazia. Ah, poxa, você não sabe, está em pecado. Sim, meu irmão, e aí? Sabe o que acontece? Se não se limpar, vai se sujar mais. E sabe quem é que tira essas pessoas? É Deus. É Deus quem tira. Mas para todos nós o Senhor está dizendo: enquanto temos tempo, temos que nos arrepender. Nós precisamos olhar para os dias atuais. E sim, falar o que está em 1 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura do mundo, a cura das nações, a cura do Brasil passa pela igreja, passa por nós, passa pelo nosso arrependimento, passa pela nossa purificação. O apóstolo diz que os de mentes divididas pelas paixões precisam purificar o seu coração. Quantos cristãos que estão com seu coração, o amor dividido entre Deus e o mundo? E ele continua: entristecei-vos, versículo 9, arrependei e chorai. Entristecer, arrepender e chorar. Ninguém quer chorar, ninguém quer se entristecer, ninguém quer se arrepender. A gente prega arrependimento para o outro, mas a gente não prega para a gente. A gente chora pelo que está acontecendo com as pessoas. Ah, eu estou muito triste porque morreu fulano. Ah, eu estou muito triste porque se internou Beltrano. Ah, eu estou muito triste porque se entubou ciclano. Mas o Senhor está dizendo: chore por você mesmo. Pranteie por você mesmo. Arrependa-se por você mesmo. Porque se fizermos isso, teremos mais chance de nos aproximar de Deus. Quando pecamos e respondemos ao chamado de Deus, que é arrependimento, devemos pôr de lado o riso, devemos pôr de lado a alegria, e devemos sim sentir constrangimento e vergonha de Deus. Não adianta você ter vergonha das pessoas se a sua atitude não muda. Tenha vergonha de Deus e entre na rota do arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Aquelas pessoas que naquele dia vão bater e dizer: Senhor, abre a porta. A Bíblia diz que elas vão estar chorando. A Bíblia diz que elas vão estar desesperadas. Mas aí não é o choro do arrependimento, é o choro do desespero. Meu irmão, que o Senhor te dê 10 choros de arrependimento, mas te livre de um choro de desespero. Porque o desespero não gera mudança. O choro do desespero gera remorso. Foi o choro de Judas, foi o choro de Pedro. Mas quando esse choro vem do arrependimento, a Bíblia diz que ele gera transformação e livra-nos da morte. Nós, igreja, precisamos prantear e chorar o choro do arrependimento. Qual foi a última vez que eu e você choramos pelo nosso pecado? Qual foi a última vez que eu e você nos ajoelhamos, ou no nosso quarto, ou na igreja, e dissemos: Senhor, eu estou com vergonha de Ti, porque eu pensei isso. Eu estou com vergonha de Ti, porque eu senti isso. Eu estou com vergonha de Ti, porque eu falei isso. Eu estou com vergonha de Ti, porque eu fiz isso. A gente se preocupa se o marido vai saber, se a esposa vai saber, se o pai vai saber, se a mãe vai saber, mas a gente não se preocupa com o que Deus está sabendo, porque Deus não vai saber não, Deus já sabe. Deus não vai saber, Deus já sabe. Seu pai, sua mãe, seu líder, seu discipulador pode não saber, mas Deus já sabe. E o Senhor quer que exatamente isso que Ele sabe de mim e de você, Ele quer ver em nós tristeza, arrependimento, e Ele quer ver a rota da mudança. Diga amém se você está entendendo. Diga amém se você quer entrar na rota da mudança. Aleluia. Nossos pecados têm nos deixado com vergonha de Deus. Sentimos que Ele nos chama. Sabe por que nós sentimos? Pela sede que está em nós. Sentimos que precisamos nos aproximar. Sabe por quê? Porque estamos vazios.
estamos perdidos, estamos sobrecarregados, estamos cansados, estamos sem direção, estamos com medo de morrer, estamos ouvindo as notícias e entramos em pânico, e tudo isso o Senhor está dizendo: corre para mim, vem para mim. Mas não nos achegamos porque não queremos nos limpar, não nos achegamos porque não queremos fazer morrer as paixões, não nos achegamos porque não queremos renunciar, não nos achegamos porque estamos ocupados com muitas coisas. O tempo passa, os anos passam, envelhecemos, nos exaurimos nos pátios exteriores do tabernáculo. Mal lavamos as mãos e os pés na bacia de bronze, e somos aqueles filhos, aqueles discípulos que nunca entram no Santo dos Santos. Vêm para a igreja, mas não sentem a presença. Estão na hora do louvor, mas não conseguem adorar. Estão na hora da palavra, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando nós nos aproximamos de Deus, até o culto é mais leve. Sabe por quê? Porque você não precisa de uma pessoa que está aqui orando dizer: abre a sua boca e ore agora. Você não precisa que o louvor diga: erga as suas mãos e exalte ao Senhor. Nós não precisamos, porque nós já estamos perto. E quando nós estamos perto, nós nos expressamos, nós falamos, nós comunicamos, tudo fala. Nosso corpo fala, nossas mãos falam, nossos lábios falam, nós entoamos cânticos. Na hora da oração eu digo amém, eu digo glória a Deus. Na hora da palavra eu me expresso, porque eu estou perto. Eu não estou só lá no átrio externo, eu estou diante do Santo dos Santos. Porque eu me limpei, porque eu me lavei, porque eu me purifiquei, porque eu me humilhei. E se eu me achegar a Ele, diz o apóstolo, Ele se achegará a vós. Sabe o que é que existe que nos detém de passarmos do pátio exterior para o Santo dos Santos? Um véu. Mas não é mais o véu que existia lá no tabernáculo, porque esse véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que eu falo aqui é uma simbologia. O véu que existe e nos impede de entrar no Santo dos Santos é o véu que fala do nosso coração, um véu que está em nosso coração, o véu da nossa natureza carnal caída, que ainda vive, que não foi crucificada, que não foi repudiada. É o véu que está no nosso coração, um tecido espiritual, que assim como o véu do templo que foi rasgado enquanto Jesus agonizava na cruz, houve trevas, sepulturas se abriram, mas a marca principal é que o véu se rasgou. E hoje esse véu, para sair da sua vida, da minha vida, é preciso sangrar as nossas vontades, é preciso irmos para a cruz, é preciso fazer morrer tudo aquilo que ainda está falando mais alto, que nos impede de se aproximar de Deus. Arrancar esse véu é ferir a nós mesmos. Arrancar esse véu é machucar a nós mesmos. Paulo diz em Romanos: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Todo dia. Por amor de Jesus, temos que morrer todo dia. Será que é agradável, irmãos, morrer todo dia? Tem gente que não quer morrer. Mas, para andar com Deus, é necessário morrer todo dia. O cristão nunca deve rir do pecado. O cristão nunca deve celebrar o pecado. Irmãos, tem pessoas que contam seu pecado e sorriem. Tem pessoas que vivem mergulhadas no pecado e sorriem. Tem gente que não sabe mais nem discernir o que é pecado. Quantas pessoas mergulhadas nas redes sociais, compartilhando, assistindo, curtindo coisas que são pecado. Sabe por quê? Porque hoje em dia isso não é pecado, isso não tem nada a ver. Mas eu quero dizer que nós somos sim pecadores, e essas coisas nos contaminam, e essas coisas nos afastam de Deus. O cristão nunca deve rir do pecado. O arrependimento leva ao perdão. Davi, antes mesmo de conhecer o poder do sangue de Jesus,
No Salmo 51, versículos 7 e 12, que coisa linda, ele diz: purifica-me com isopo. A única coisa que Davi conhecia naqueles rituais antes de Cristo, para que eles se limpassem, se purificassem, uma das coisas, além do batismo, da purificação, além dos mergulhos, né, que batismo é imergir, e chega uma época em que começam as práticas de entrar na água para se sentirem purificados, enfim. Davi fala aqui do isopo, e ele diz: purifica-me com isopo, e lava-me e ficarei mais alvo que a neve. De alguma maneira ele queria se sentir limpo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, antes de Jesus vir à cruz, antes do Espírito Santo habitar, antes dele conhecer o poder do sangue, ele já clamava: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e serei mais alvo que a neve, restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito reto. Quando nos achegamos de Deus, porque temos fome dele, nós clamamos: purifica-me, limpa-me, não me deixe assim como eu estou. Eu não concordo muito com essa coisa de: Deus não se importa como você está. Deus se importa assim como nós estamos. Ele não nos joga fora porque estamos assim, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Deus tem para mim e para você transformação. E a última coisa que está no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se queremos nos aproximar de Deus, nos achegar a Deus, que é o tema da nossa mensagem, precisamos nos humilhar. A palavra humilhar aqui no grego é ter uma opinião modesta de si mesmo, rebaixar-se. Ter uma opinião modesta de si mesmo, rebaixar-se. Algumas pessoas não se rebaixam para ninguém. Algumas pessoas não querem ter uma opinião modesta de si, porque literalmente se acham o gás da Coca-Cola. Essa é nova, né? Pois é, eu ouvi aí, estava assistindo uma pregação, o pregador disse: tem gente que se acha o gás da Coca-Cola. Eu digo: olha, não é verdade que é uma Coca-Cola sem gás. É ruim, né, gente? Se nós queremos algo com Deus, nós temos que ir para Ele rebaixados. Mas, irmão, quanto mais tu te rebaixar diante de Deus, quanto mais tu descer, quanto mais tu te humilhar, diz a palavra do Senhor, mais Ele vai te exaltar. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no devido tempo vos exaltará. Se você se humilhar no lugar da tua vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Se você se humilhar, Ele vai fazer você ser honrado. Arrependimento passa por humilhação. Isso fala de uma relação da pessoa com Deus. Deixa o orgulho, deixa a falsa espiritualidade e entrar em arrependimento. Eu convido você nessa hora a chegar-se mais para perto de Deus. Eu convido você nessa hora a se ajoelhar, ficar de pé, sentado, como você quiser. Porque o Senhor nos diz nessa noite: hoje nós vamos nos arrepender de quê? Eu quero que você feche os seus olhos um instante, curve a sua cabeça, fique de joelho como você quiser. Talvez você entrou aqui nesse culto, nem limpou as suas mãos. Talvez você cultuou com mãos sujas. Talvez você cultuou sem purificar o seu coração. Talvez você é alguém que está aí com a mente dividida. Mas essa é a hora. Eu sei que você pode adentrar um pouco mais na presença. Eu sei que você pode ir um pouco mais perto dele.
Ele está aqui, igreja. Ele está aqui nesse lugar. Renda-se. Estou aos pés da cruz, me encontrei. Achegai-vos a Deus, O que tem e Ele se chegará a vós. entrego a Deus. Converta-se o vosso riso e pranteai. Vem limpar as minhas mãos, Limpa-nos, Senhor. purificar Clame a Ele. meu coração. Derrame-se na presença dEle. Eu ando em tudo. Derrame o seu coração como água na presença dEle. Adore e renda-se. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Entramos em arrependimento essa noite, Senhor. Lava-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Meus momentos e os dias meus. Meu respirar e o meu Eu quero ouvir o teu viver. clamor, meu irmão. Ergue a tua voz. Você pode adentrar no Santo dos Santos. Clame a Ele. Rasga o teu coração. Arrependa-se nesse lugar. Eis-me aqui, Vem sobre nós, Espírito Santo. eu sou teu e tu és meu. Somos teus, somos o teu povo. Nos arrependemos, rasgamos o nosso coração pelos nossos pecados, pela distância de ti. Queremos erguer mãos santas na tua presença. Se você pode, vá se colocando de pé. Erga as suas mãos. Renda-se, renda-se. Vá mais fundo. Erga as suas mãos. Adore. Digo a ti, E enquanto você se rende, o Senhor te toca. Pra sempre. Enquanto você adora, enquanto você se arrepende, o Senhor te salva, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te renova, o Senhor te levanta, o Senhor te perdoa. Receba nessa noite o toque do Espírito Santo de Deus. digo a ti, Estou e pra sempre cantarei. Diga, faz em mim. O teu querer. Mais uma vez, minha vida dou. Eu quero ouvir a igreja. Glorifique, glorifique a Ele. Adore, exalte. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mais uma vez. Minha vida dou. Adoro. Sinta o toque do Espírito Santo sobre você nessa noite. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Te exaltamos, Deus. A ti, Senhor, Entregue-se totalmente a Ele. estou Faz em nós o teu pra querer. sempre cantarei.
mão no seu coração. Glorifique ao Senhor, glorifique. Glorifique, diga glória, diga santo, exaltado. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me achego a Ti e eu te peço, vem limpar, Senhor, as minhas mãos. Purifica, Deus, o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Repita comigo. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um filho de Deus. Alguém nessa noite que entrou nesse lugar, que ouviu essa palavra e quer achegar-se a Deus de uma maneira diferente, achegar-se entregando todo o seu ser a Deus, confessando a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Talvez você diz: eu creio no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração, eu sei. Mas a palavra dele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. E eu pergunto a alguém nessa noite que quer confessar a Jesus: vem aqui, saia do seu lugar, eu quero orar por você. E você, meu irmão, que está ao lado dessa pessoa, pode nessa hora me ajudar e perguntar: você já fez a sua decisão ao lado de Jesus? Alguém aqui nessa noite? Se há alguém, saia do seu lugar rapidamente, eu quero orar por você. Todos estão certos? Todos estão convictos que estão perto de Deus? Que o Senhor te abençoe então. Sente um instante, já vamos encerrar. Esse mesmo apóstolo Tiago, que nos fala no capítulo 4 de